Lição 5. Os dons do Espírito Santo. A lição 5 tem por título Os dons do Espírito Santo. E o texto áureo, aliás, a leitura bíblica, que embasa a lição, está em 1 Coríntios 12, que todos sabem que é um capítulo riquíssimo sobre os dons. Há muitas passagens do Novo Testamento sobre os dons, mas essa é a mais explícita, quase que o capítulo todo. E a segunda parte da leitura está em Romanos 12, que é outro capítulo também muito rico sobre os dons espirituais. O texto áureo da lição diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Não se esqueçam, essas coisas aqui é a Bíblia se referindo aos dons. Um só e o mesmo Espírito. Isso significa que quando numa igreja pentecostal, que Deus guarde o seu povo, houver confusão sobre os dons, o problema é da igreja. O problema é nosso. Do lado do Espírito Santo, não. Estamos vendo que o Espírito Santo é harmônico e nele não há qualquer confusão. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, mais uma vez, como eu disse na lição passada, quando numa pessoa, numa família, numa congregação, num culto de oração, que em muitos lugares há cultos de oração espalhados nas residências, há muitas vezes desequilíbrio e escândalos e coisas parecidas, Deus não tem culpa de tais coisas. É a palavra de Deus que não é observada. E a lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro ponto é sobre generalidades, ou seja, uma visão sinóptica do assunto, sobre os dons. O segundo tópico, que é explanação e classificação dos dons. E o terceiro tópico é sobre a responsabilidade quanto aos dons. Ou seja, quando em nossa vida e em nosso ministério houver desmandos, não vamos culpar a Deus e dizer, foi Deus que fez isso. Não, a culpa é nossa. É esse ponto de responsabilidade quanto aos dons. Vamos ao primeiro tópico. Generalidade sobre os dons. O Novo Testamento, que todos sabem, é de inspiração divina, foi o Espírito Santo que inspirou os escritores. Ele chama os dons por vários títulos. Um deles é espirituais. Há pessoas que, muitas vezes, eles são antagonistas dos pentecostais e dizem, mas a palavra dons não está no Novo Testamento. Está sim. É só procurar nos capítulos 12 e 13 e 14. Agora, é claro que em alguns lugares apenas diz espirituais. Você que está me vendo entende isto? No original está a palavra espirituais solta. E a que se refere? É que eles eram tão conhecidos, tão aficionados, eles eram tão familiares com os dons que não precisava Deus colocar os detalhes. Uma criança que ouve a todo instante a voz dos pais, ela discerne rapidamente quando é um estranho. Uma criança na mais tenra idade. E como é que se dá esse fenômeno? Ela ouve todo instante a voz da mãe e do pai. É o crente que anda com Deus também. É um fato que nós estamos usando aqui por uma questão simplesmente de comparação. Uma das palavras usadas é espirituais, querendo dizer que são dons dados pelo Espírito Santo. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é dons da graça, querendo dizer que ninguém é merecedor. Assim como a salvação se recebe por graça de Deus, por misericórdia, os dons também. Então, ninguém pense que porque é um bom cristão, que é um cristão de bom testemunho, que ele é merecedor dos dons. Não, os dons são dons da graça. Nós os recebemos por graça de Deus, e graças a Deus por isso. Eu não estou usando aqui os termos originais, não há necessidade. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é a palavra ministério.
Não é ministério significando os obreiros, mas ministério significando serviço, ministração. No original é a palavra diaconia. Então, isto é muito importante porque muita gente pergunta, e para que servem os dons? É tanto que cristãos já receberam dons que, devido desuso e falta de conhecimento, resultou depois em nada. Não, a Bíblia é clara. Um dos nomes dos dons é diaconia. Ou seja, Deus nos dá para seu serviço e não simplesmente para nosso enlevo. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é operações. Difícil colocar isso em português. O termo original significa ao pé da letra, que é manifestações de poder. Poder espiritual, poder celestial, poder divino, poder de Deus. O poder de Deus que move e sustenta o mundo e o universo. O poder que Deus usou para criar todas as coisas. Imaginar, irmãos, que maravilha um crente receber uma partícula desse poder através dos dons. O outro nome que a Bíblia usa para chamar os dons, a palavra phanerosis no original, é dons significando manifestação pública do dom. Ou seja, os dons espirituais não é nada de misterioso, com 7 chaves, que ninguém descobre o que é. Não. Eles são manifestações patentes. O termo original indica uma coisa que é visível, identificável, enfim. As coisas de Deus são claras. O próprio Senhor Jesus disse, eu nunca ensinei em segredo no meio de vocês. Todos os dias eu estava no templo. Eu nunca ensinei nada em segredo. Então, graças a Deus que o Evangelho é tudo claro, é tudo aberto. Não existe nada de iniciação secreta, como maçonaria, nada disso. É tudo claro. Graças a Deus. Os dons também. A palavra phanerosis é manifestação no sentido de clareza. E também é muito interessante entender que os dons espirituais, esses dons maravilhosos, que o Espírito Santo distribui, eles não são apenas os dons de 1 Coríntios 12 até o versículo 10, que são 9. Então, muita gente pensa, quantos são os dons? Às vezes até uma criança responde 9. Meus irmãos, meus amigos, 9 naquela passagem. Mas tem muito... E quantos dons há, irmão Gilberto? Só Deus sabe. Um pensamento final sobre os dons. Busque, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, receba o poder, busque o batismo e receba, busque os dons, mas um pensamento final. Qual é a sua e a minha e a nossa responsabilidade quanto aos dons? Primeiro, conhecer. E isso através da Bíblia. Segundo, buscar. Muita gente conhece, mas não busca. E por que não busca? Porque não tem desejo. Uma terceira responsabilidade, zelar. Os dons são dádivas. Uma dádiva precisa ser zelada. Não deixa a dádiva enferrujar. Uma quarta responsabilidade, tenha autodisciplina sobre os dons. Segundo a Bíblia. Uma quinta, é preciso ter ordem e decência no exercício dos dons. Ordem e decência. Às vezes existe ordem, mas falta decência. Às vezes há decência, mas falta ordem. E em sexto lugar, receba os dons e não se limite a apenas ter um dons. Os dons Deus distribui quantos Ele quer, para quem Ele quer. Esta palavra é uma palavra final, resumida, mas pode ser útil para quem está familiarizado com os dons espirituais.